Quem nunca esteve de frente ao seu próprio guarda-roupa, abarrotado de roupas e viu apenas um buraco negro? É como se não existisse nada, um vazio infinito. E bateu aquele desespero. Quem nunca, que atira a primeira pedra. Mas eu quero te dizer, isso é um devaneio da consultoria de estilo e imagem, porque isso é muito mais comum do que você pode imaginar. E nós vamos falar aqui nesse vídeo o fato de que existem fases da nossa vida que é comum, que é normal isso acontecer. E como você pode fazer para se beneficiar o quanto mais você conseguir do seu próprio guarda-roupa, diminuindo assim a quantidade de vezes desse vazio do infinito. Então, pega a sua bebidinha preferida e vamos lá. Dentro dos meus 9 anos de consultoria de estilo e imagem, eu venho aqui para te confortar que momentos assim são normais. Então fica tranquila que tá tudo bem, não tem nenhuma anormalidade aí. O quesito é, nós vamos fazer um passo a passo, nós vamos fazer uma linha do tempo até chegar ou passar pelo momento que você está vivendo agora, para que você possa entender o que fazer de melhor para facilitar o seu dia a dia. Essa síndrome de guarda-roupa vazio, de ter um infinito lá dentro, ela surge mais ou menos aí entre os 30 e 40 anos. É a primeira fase. Lógico que quando a gente é mais jovem, a gente vai estar passando por outros processos que, de acordo com o que eu for falando aqui, você vai entendê-los também. Mas entre 30 e os 40 anos é uma fase de mudança. Quando você modifica a sua postura com relação ao mundo, com relação à sua profissão, com relação aos outros e com relação a você mesmo. Nessa fase de 30 a 40 anos, nós somos mais influenciáveis pela moda, pelo que tem de interessante a ser distribuído dentro das lojas. Essa fase entre os 30 e 40 anos provavelmente é a fase que você já passou da fase estudantil, você já se posicionou profissionalmente em algum lugar, você provavelmente já está em um relacionamento estável, casada ou não, mas num relacionamento estável. Então você tem uma postura de vida que é a independência, são os primeiros respiros da independência. Então, provavelmente, o seu guarda-roupa nessa fase vai ter muita roupa de sair, algumas roupas a mais de festa, salto altos, pode ser que seja mais colorido, que seja jovem, um guarda-roupa jovem. Então, nesta fase, você vai abrir o guarda-roupa e é onde vai surgir a sua ansiedade por vezes. Provavelmente porque você tem que ir a uma festa, principalmente se ela for um pouco mais formal, porque como você está numa fase muito jovem ainda, provavelmente esse senso de responsabilidade integral, ele não é totalmente parte, ele não faz totalmente parte do seu dia a dia. Então vai te gerar uma certa ansiedade na hora de escolher uma roupa um pouco mais formal, de se posicionar, por exemplo, em uma festa de fim de ano na sua empresa. Ou, quem sabe, acompanhar o seu companheiro em uma festa de fim de ano na empresa dele. Nessa fase, a sua identidade está nas roupas bem estampada, a sua juventude, a sua independência. Então, quando você tem que dar um passo atrás, ser um pouco mais conservativa, você vai ter dificuldade de escolher uma roupa para você. Então, este é o momento da ansiedade de não saber o que vestir. Você é uma profissional, mas você também é jovem, então você não sabe unir esses dois mundos. O melhor aqui é, com certeza, fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, como em todas as fases, e saber exatamente o que você tem. O melhor é ter uma ajuda de uma consultoria de estilo e imagem para que você possa exatamente nessa fase saber qual é o seu estilo, a sua identidade visual e o que você quer mostrar para o mundo. Porque a partir da hora que você sabe disso, você já vai estar traçando na linha do tempo o caminho a seguir.
Daí nós passamos para a fase dos 40 aos 50 anos. Provavelmente nessa fase você vai estar já profissionalmente no lugar onde você gostaria de estar, ou caminhando bem rapidamente para ele. Você provavelmente já casou, provavelmente já tem filhos, os seus filhos já estarão provavelmente também julgando a sua vestimenta, você vai se sentir desencaixada, você vai se sentir mentalmente jovem, de corpo talvez nem tanto, porque houve a mudança por causa das gestações. Se você não teve gestação, nessa idade o corpo feminino se altera, tendo tido ou não filhos, então pode ser que você tenha ganhado um pouco mais de peso, pode ser que você tenha modificado a aparência visual de uma forma que você não entende muito bem o que você sente com o que você vê. Na presença do espelho, você é uma pessoa diferente daquela que você pensa. Então, esse tipo de incógnita gera dúvidas, porque você não sabe exatamente o que vestir. Você ainda tem roupas dos seus 40 anos, mais ou menos, no início deles, mas que não te encaixa mais. Pode até servir, mas não encaixa mais. Você tem aquele sapato alto, bonito, mas com 45 você não acha mais que é aquele sapato que você deve usar. Então você tem um monte de incógnitas dentro do seu guarda-roupa. E esse tipo de dúvida vai te gerar uma frustração muito grande, porque essa é uma fase em que você vai estar gastando um pouco mais com você vai estar comprando um pouco mais, você vai ver nessa fase aí de 40 e poucos anos até os 50, é a época que geralmente você vai estar comprando mais roupas, porque você vai estar mudando demais, você vai estar mudando o seu gosto. O melhor nessa fase, como a outra fase, é fazer uma consultoria de estilo e imagem, primordial, caso você não tenha feito isso antes, limpar o seu guarda-roupa, traçar a sua caminhada até onde você está, saber em qual posicionamento de identidade visual você está e estilo. E aí sim, você vai conseguir fazer uma nova caminhada sem gastar demais. E aí nós entramos na fase dos 50 aos 60 anos. Você pensa que melhora? Você aqui já se conhece o suficiente para saber o que você não gosta, para saber o que você gosta, para saber que você tem determinadas coisas que você prefere fazer e outras não. E é justamente nessa fase que a gente monta uma pedra, a gente coloca uma pedra no nosso caminho, que é a dificuldade da mudança, que é a dificuldade de aceitar que o que você está vendo é diferente do que você pensa, porque a nossa maturidade, ela vai brigar um pouco nessa fase. Provavelmente você vai estar aí se cuidando um pouco mais, cuidando do seu corpo, talvez se entregando a algumas cirurgias estéticas, fazendo algumas mudanças. Então você vai ver que a sua cabeça com o seu corpo, ela vai estar numa briga muito maior do que quando você estava com os 40. Porque com os 40, a gente vê que não está bem, então a gente tem a fase da insatisfação. Quando a gente está entrando na fase dos 50, a gente já deu basta, porque aqui é a fase que você já deu a certeza do que você gosta. Então você vai dar um basta, você vai mudar. Provavelmente você vai ter mais roupas de academia do que roupa bonita, feminina, de sair, de se sentir bem. Provavelmente essas roupas de academia vai te trazer muito mais conforto do que uma calça elegante, por exemplo. Então você já entendeu qual é a armadilha deste momento. É a fuga, é o sair de você, é se desprender da feminilidade, é usar algo para tampar, algo que seja mais prático e esquecer realmente aquela mulher que tinha lá nos 30 anos um gosto por florais, um gosto por saltos, um gosto por brilhos. Então nessa fase você vai estar querendo se entender e se encaixar e você vai ter as coisas,
mas não vai conseguir usar. Então você vai ter um guarda-roupa abarrotado de acessórios, de roupas, sapatos, que não tem serventia nenhuma. E provavelmente você vai estar usando aí vestidos longos, floridos e roupas de academia. Vai ser a fase em que você vai estar se sentindo melhor assim. Então corra, minha amiga, faça uma consultoria de estilo e imagem e trace esses últimos anos que você vai ter de vaidade. Porque não é que você mais para frente não vai ter, mas você vai ver que vai mudar. Então faça uma consultoria de estilo e imagem quão rápido você puder, para que você possa ir desfrutar desses anos com um corpo saudável, com uma cabeça mais situada onde você está, aqui e agora, e que você possa se sentir muito bem com isso. Inclusive, deixa aqui nos comentários em que fase você está. Dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, ou se já passou. Me conta aqui o que tem no seu guarda-roupa. E eu aviso uma coisa, não tem que ser necessariamente nesse cronograma. Pode haver uma mistura. Pode ser que você, entre os seus 30 e 40, tenha alguma coisa dos 50 a 60. Então, se houver uma misturinha aí, tá certo, porque tudo depende da sua cultura, de como você cresceu, de quando você obteve a sua independência financeira, de quando seus filhos cresceram, se eles ainda são adolescentes ou não. Então, essa misturinha de fase, ela vai existir. Então, pode ser que seja gradativo ou tudo misturado. Mas em todas elas, por favor, procure uma consultoria de estilo e imagem para facilitar a sua vida. E com isso nós chegamos então agora no 65+. É uma fase que você vai estar desfrutando da liberdade. Por mais que você seja vaidosa, você vai ver que tem determinadas vaidades que você vai se desprender delas. Talvez você goste do seu cabelo cortadinho, bem arrumadinho, no tempo certo, tenha a pintura em dia. Talvez você cuide um pouco mais a pele do seu rosto. Hoje em dia já está mais comum fazer uma atividade física, mas é nada exagerado. Tudo confortavelmente. Você vai estar entrando na fase da liberdade. Portanto, se você está nessa fase, seria maravilhoso você fazer uma consultoria de estilo e imagem para desfrutar da sua feminilidade com liberdade. Porque essa é uma fase de desprendimento. Você já fez as cirurgias que você tinha que fazer, os seus filhos já saíram de casa, você provavelmente já está caminhando à aposentadoria ou já está aposentada. Você vai querer roupas mais dinâmicas, mas com maior qualidade. Então, juntar esses dois mundos do dinamismo, que é uma fase mais esportiva, porque você vai querer viajar, você vai querer conhecer coisas, é uma fase que você vai estar voltada mais para você, cuidando de você, então provavelmente você vai ter dificuldade com relação à qualidade das roupas, porque ficar presa dentro da roupa não é uma opção nessa idade. Então, ter roupas muito largas também não é uma opção. Então, você vai ter que usufruir da liberdade. E a liberdade, ela vai te trazer no conhecimento de qual é o seu estilo e qual é a sua identidade visual. Vai facilitar demais na hora da escolha das suas roupas. E aí, me conta, com qual dessas fases você se identificou mais? Eu confesso que eu estou numa fase em que eu me desprendi completamente de alguns exageros, de marcas, de alguns desejos que eu tinha de ter determinadas coisas. Hoje eu já não os tenho. Eu estou caminhando mais para a qualidade, para o minimalismo. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo que eu falo sobre o minimalismo, que é uma fase que eu acho muito boa e é para casa toda, não somente para o meu guarda-roupa. Então, o menos é mais. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha trazido algum conhecimento para você. E se você precisar de uma consultoria de estilo e imagem, você pode me contactar aqui mesmo ou pelo Instagram e eu vou ter todo o prazer em te ajudar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!